Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Lênio e vou ministrar para vocês a disciplina de Programação Orientada a Objetos. E para a gente poder falar desse conceito, eu tenho que antes explicar para vocês como é uma programação que não é orientada a objetos, que é conhecida como uma programação procedural. Nesse tipo de desenvolvimento procedural, o código todo que nós fazemos, que nós desenvolvemos, ele fica ou em uma única função, um único bloco de código, ou então ele pode até ser dividido em várias funções. Mas eu não posso, por exemplo, utilizar uma mesma função para fazer duas coisas diferentes, para ter dois comportamentos diferentes. Então, um exemplo. Se eu quiser utilizar uma função, por exemplo, que se chama locomover, e essa função locomover faz a locomoção, por exemplo, de uma pessoa. Ela vai ter a característica de locomoção de uma pessoa. Se posteriormente eu quiser utilizar esta mesma função de locomover, agora, por exemplo, para um animal, eu teria que criar uma outra função totalmente diferente. Então agora reparem que eu já teria duas funções de locomoção. Uma para um animal e uma outra para um ser humano, para uma pessoa. Agora, esse estilo de programação ele é um pouco complicado, porque o código que nós desenvolvemos, à medida que um sistema vai ficando um pouco grande, ele começa a ficar muito difícil de ser gerenciado e de se dar manutenção nesse código. Porque a quantidade de funções que vão sendo criadas é muito grande. Existe a possibilidade da gente dividir as funções em arquivos. O que isso facilitaria? Se eu tiver funções que estão relacionadas, por exemplo, à matemática, eu posso colocar em um arquivo de matemática. Se eu tiver um conjunto de funções que estão relacionadas à impressão de documentos, eu também posso dividir. Mas existem situações em que a quantidade de funções, mesmo dividindo entre arquivos, é tão grande que se torna inviável. Agora, o que é uma programação orientada a objetos? Por objeto, a gente pode entender algo que a gente queira programar que esteja relacionado à nossa realidade. Por exemplo, eu estou desenvolvendo características de uma pessoa, como locomover, falar, escutar. Eu crio um objeto, e esse objeto vai ter o nome, por exemplo, de pessoa. E agora eu quero descrever as características que estão relacionadas a um carro. Eu crio um objeto, que se chama carro. E o que eu poderia ter dentro desse objeto carro? Eu poderia ter ligar o motor, acionar o freio, eu poderia ter estacionar, guardar na garagem e inúmeros outros métodos, que são as ações que este objeto pode realizar. Se eu estiver falando de um ser humano, eu posso ter uma característica que é falar, ou eu posso ter uma característica dormir. Então, reparem que quando eu falo orientação a objetos, quer dizer o quê? Que os comportamentos que uma pessoa tem está orientado à característica daquela pessoa. Os comportamentos que um carro tem estão relacionados àquele carro, ou seja, àquele objeto. Então, todas as ações que eu desenvolvo utilizando o conceito de programação orientada a objetos vai estar relacionado àquele item que eu estou desenvolvendo. Então, é um conceito que se aproxima mais da nossa realidade. Então, no exemplo que eu havia dado da codificação utilizando o conceito de programação procedural, eu tinha falado que se eu quisesse fazer uma locomoção de uma pessoa, eu tinha que escrever uma função. Se eu quisesse criar a locomoção de um animal, eu teria que criar uma outra função totalmente diferente. Agora, eu tenho alguns conceitos na orientação a objeto que me permite criar uma classe, ou seja, um objeto, e um filho deste objeto herdar as características. Então, com isso, eu poderia, por exemplo, criar uma função que faça ações distintas, uma única função que faça a locomoção de um animal, que faça a locomoção de um
de uma pessoa, essa mesma função poderia fazer a locomoção de um veículo. Então, são características que eu tenho nesse estilo de programação, que é orientado a objetos, que facilita muito a organização e o próprio desenvolvimento desse aplicativo. Nós vamos ver mais detalhes durante a disciplina. Um abraço e eu aguardo vocês.